Então, nós vamos fazer a correção, né, do texto da aula passada, que é uma bicicleta paralela, tá bom? Então, na página 106, nós temos a primeira atividade, que vocês teriam que numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, eu tenho número 1, escorriam. Qual é a palavrinha que significa escorriam? Vertiam. Vertiam, né? Então, coloca o número 1 lá na palavrinha vertiam. Na 2, nós temos a palavrinha berreiro. Gritaria. Gritaria, né? Coloca o número 2 na palavrinha gritaria. Palavrinha 3, suficiente. E aí? Suficiente. Bastante. Então, lá na palavrinha bastante, coloca o número 3. E 4, nós temos prantos. Choro intenso. Então, coloca o número 4 na palavrinha choro intenso. Então, a sequência ficou, ó, 3, 4, 1 e 2. Tá bom? Ok? Aí, na questão 1? Sim. Podemos ir para 2? Sim. Na questão 2, você vai completar as frases com um sinônimo das palavras entre parênteses. Letra A. Carlos caiu com a mordida da formiga. Um choro ruidoso é o quê? Berreiro, né? Então, escreve aí a palavrinha berreiro. Com 2 R's, tá? Berreiro. Na letra A, você vai escrever a palavrinha berreiro. Berreiro, que é o sinônimo de choro ruidoso. Prontinho? Podemos ir para B? Sim. Na letra B, nós temos o bolo é para o lanche. Aí eu tenho a palavrinha bastante. Qual é o sinônimo de bastante? Suficiente. Então, você vai escrever na letra B a palavrinha suficiente. O bolo é suficiente para o lanche. Sim. Letra C agora. O discurso do candidato... Atividade de quê? É de português no livro, Marcela. A gente está fazendo a correção, tá? Tá. Letra C. O discurso do candidato foi uma grande vergonha. Qual é o sinônimo de grande vergonha? Vexame. Vexame. Muito bem. Então, você vai escrever na letra C, vexame. Com X, tá? Vexame. Então, o discurso do candidato foi um grande vexame. Questão número 3 agora. Pinte as palavras de sentido contrário aos das que estão em destaque. Então, na letra A, eu tenho profundo. Profundo é fundo, é raso ou é grande? Raso. Contrário de profundo é raso. Então, você vai pintar a palavrinha raso. Ela fez pedido semana passada. Tá? Pinta aí a palavrinha raso. Letra B. Berreiro. Qual é o contrário de berreiro? É silêncio, é grito ou é choro? Silêncio. Silêncio. Então, pinta a palavrinha silêncio. E na letra C, nós temos a palavrinha suficiente. Qual é o contrário de suficiente? Pouco. É muito, é bastante ou é pouco? Pouco. Pouco. Então, pinta a palavrinha pouco. Então, agora nós vamos corrigir a página do Trabalhando o Texto, tá? Na primeira questão, pinte o brinquedo que aparece no título do texto. Qual é o brinquedo que aparece? Uma bicicleta. Uma bicicleta, né? O título do texto é uma bicicleta paralela. Então, vocês vão pintar a bicicleta. Pintaram a bicicleta? Sim. Sim. Ok.
Na questão 2, agora complete o quadro abaixo. Você vai ter que escrever o título do texto e o nome do autor. Então, qual é o título do texto? Uma bicicleta para Léo. Então, você vai escrever uma bicicleta para Léo. E quem é o autor? Sérgio Caparelli. Sérgio Caparelli. Muito bem. Sérgio Caparelli. Prontinho? Todos corrigiram? Sim. Vamos, então, para a questão 3 agora. Ligue de acordo com cada personagem do texto. Então, ó, viu o Léo chorando. Quem foi que viu o Léo chorando? Osvaldo. Osvaldo. Então, você vai ligar essa frase para o nome Osvaldo. Viu o Léo chorando, liga para Osvaldo. Podemos continuar? Então, viu o Léo chorando, foi o Osvaldo. Então, liga para o Osvaldo. Depois, queria comprar uma bicicleta. Quem que queria comprar uma bicicleta? Léo. Então, liga para o Léo. Queria comprar uma bicicleta, você vai ligar para Léo. Depois, nós temos a frase, era o cozinheiro. Policarpo. Policarpo era o cozinheiro. Então, liga lá para o Policarpo. Veio ver o que estava acontecendo. Veio ver o que estava acontecendo. Quem foi? O gerente. Então, liga para o gerente. Ok? Corrigiram? Sim. Vamos agora para a questão 4. Qual é a resposta certa para a pergunta abaixo? Por que Léo chorava? E aí? Queria comprar uma bicicleta sem gastar seu dinheiro. Muito bem. Porque ele queria comprar uma bicicleta sem gastar o seu dinheiro. Então, marca um xizinho lá na última frase, tá? Porque ele queria comprar uma bicicleta sem gastar o seu dinheiro. Questão 4, a última frase, marca um xizinho, tá? Tá. Questão 5. Teremos que numerar de acordo com a sequência do texto. E aí, qual é a primeira? Onde ficou o número 1? Que frase que vamos colocar o número 1? Quem descobriu? Secava as lágrimas. Isso, Léo secava as lágrimas. É o número 1. Então, Léo secava as lágrimas, número 1. E o 2, quem descobriu? Pedia a bicicleta. Isso, pedia a bicicleta, número 2. E agora, quem ficou no número 3? Tirava o dinheiro número 3, ficou. Isso. Tirava o dinheiro do bolso, número 3. Tirava o dinheiro do bolso, número 3. 4. Caía em prato. Isso. 4. Caía em prantos, número 4. 5. Qual é a 5? 5, guardava o dinheiro novamente. Isso. Guardava o dinheiro novamente. 5. Então, guardava o dinheiro novamente, número 5. E a última lá que faltou, né? O 6. Chorava pela falta da bicicleta. Isso. Chorava pela falta da bicicleta, número 6. Então, eu vou falar a sequência que ficou, tá bom? Confere aí, ó. 3, 4, 1, 5, 2 e 6. Ok? Então, vamos lá, meus amores. Ó, nós vamos trabalhar a gramática agora, sinônimos e antônimos. Observe as cenas. Olha aí no livrinho de vocês, ó. Marília está alegre. Eduardo está feliz. Sinônimos são palavras
de sentido semelhante. Então, quando eu falo alegre e feliz, essas palavrinhas, elas têm o mesmo sentido, né? Então, ó, alegre e feliz são palavras sinônimas, elas têm sentido semelhante, tá? Quando eu falo, ó, Pedro é magro, Jorge é gordo. Então, antônimos são palavras de sentido contrário. A palavra magro é o contrário de quê? De gordo, né? Magro é o contrário de gordo. Quando eu falo alegre, é semelhante a feliz. Feliz. Ó, então, ó, conheça o sinônimo e o antônimo de algumas palavras. Olha essa tabelinha que tem aí, ó. Eu tenho a palavra bonito. Aí eu tenho, qual é o sinônimo de bonito? Fala aí pra tia. Belo. Belo. E qual é o antônimo de bonito? Feio. Feio, porque é o contrário, né? Eu tenho a palavra alegre. Qual é o sinônimo? Feliz. Feliz. Qual é o antônimo de alegre? Triste. Triste é o contrário, né? Ou você está alegre ou você está triste, é o contrário, tá? Tenho a palavrinha alto. Qual é o sinônimo? Grande. Grande. E qual é o antônimo? O contrário de alto? Baixo ou pequeno, tá? Na palavrinha largo. E aí? Qual é o sinônimo? Amplo. Qual é o antônimo? Estreito. Estreito. Então, ó, lembrando novamente, sinônimo é quando a palavrinha é semelhante, ela é parecida. Antônimo é o contrário. Ah, é o contrário da palavrinha. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Então, vamos para a atividade, vamos praticar nas atividades, né? Que aí dá para pegar direitinho, tá? Então, na primeira questão da atividade, nós temos: leia a fábula de Esopo e escreva o antônimo das palavras destacadas no texto. Então, eu tenho, a fábula é o corvo e o jarro, né, de Esopo. Ó, um corvo quase morto de sede foi a um jarro onde pensou encontrar água. Quando meteu o bico pela borda do jarro, verificou que só havia um restinho no fundo. Era difícil alcançá-la com o bico, pois o jarro era muito alto. Depois de várias tentativas, precisou desistir. Desesperado. Surgiu então uma ideia em seu cérebro. Apanhou um seixo e jogou no fundo do jarro. Jogou mais um e muitos outros. Com alegria, verificou que a água vinha, aos poucos, aproximando-se da boca. Jogou mais alguns seixos e conseguiu matar a sede, salvando a vida. Então, agora, observem que tem algumas palavrinhas aí no texto que estão destacadas. Já encontraram aí? Sim. Né, ó. Então, Sim. você vai ter que escrever o antônimo dessas palavrinhas. Então, você vai ter que escrever o Antônimo é igual, né, contrário. tia? Não, o antônimo é o contrário. Então, a primeira palavra que nós temos aí é morto, não é? Ó, morto. Aí foi vivo. Você coloca a palavrinha morto, tá? Escreve a palavrinha morto. Palavra que tiver rosto, você bota, né? Isso. Então, primeiro coloca a palavrinha morto. E aí, na frente, você escreve o contrário de morto. Qual é o contrário de morto? Vivo. Vivo. Então, você escreve morto, tracinho, escreve o contrário, vivo. Aí, qual é a próxima palavra? Vírgula. Oi? Tia, tem que escrever morto e vivo. Isso, põe vírgula para separar uma palavra da outra, tá? Então, a primeira palavra, morto, né? Tracinho, qual é o contrário de morto? Vivo. Aí depois você pega a outra palavra, que é o quê? Difícil.
Qual é o contrário de difícil? Fácil. Fácil. Aí assim você vai fazer com todas as palavras, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês responderem aí. Então, na questão 2, vocês irão ligar as imagens contrárias. Então, eu tenho aqui, de um lado, a imagem e tenho a mesma imagem do outro lado, né? Então, você vai ligar o contrário. Eu tenho aqui um menino alto, né? E você vai ligar para onde? Para o menino baixo. Eu tenho aqui uma menina que é gorda, né? E tem uma menina que é magra. Então, você vai fazer a ligagem, né? Ligar. Depois eu tenho um gato pequeno e do outro lado eu tenho um gato grande. Então, você liga. Eu tenho uma árvore pequena e tenho uma árvore grande. As imagens. Fácil, fácil, né? Conseguiram ligar? Eu já liguei e tô terminando. Tá bom. Posso explicar a 3? Pode. Olha só, a tia vai explicar logo a 3, a 4 e a 5, porque pode o nosso tempo acabar, tá bom? E aí, se não der tempo a gente fazer agora, vocês terminam em casa, tá certo? Então, presta atenção que a tia vai explicar, tá? Para o que tá fazendo aí, presta atenção, porque senão depois você não vai saber o que fazer. Então, lá na questão 3, nós temos: marque com X o sinônimo das palavras em destaque. Lembrando que os sinônimos são as palavras o quê? Parecidas, semelhantes, tá? Então, eu tenho a palavra íntegro dentro do quadro, cheio, forte, humilde e lento. Então, você vai procurar o sinônimo dessas palavras aqui e vai marcar um X, tá? É parecido, né, tia? Ou é o contrário? Oi? É só parecido ou é o contrário? Não, sinônimos são as palavras parecidas, semelhantes, tá bom? O contrário é o antônimo, tá? Cuidado para não confundir. Então, sinônimos são as palavras parecidas, tá? Na questão 4, numere corretamente os sinônimos. Aí eu tenho 1, caprichos, 2, consultar e 3, contemplar-se. Aí você vai me dizer qual é o sinônimo de cada palavrinha dessa e vai numerar, tá? E na questão 5, observe as imagens e escreva uma característica para cada um. Depois, escreva uma frase com o antônimo da palavra que você escolheu. Então, presta atenção aqui, ó. Eu tenho aí a bruxa. Tá vendo a bruxa? Você vai ter que escrever uma característica para a bruxa. O que a bruxa é? Má. Má. Ou ela pode ser feia, né? Aí, quando você for escrever a frase, presta atenção. Se você escolheu a palavra feia, a bruxa é feia. Então, quando você for escrever a frase, você vai ter que escrever o contrário de feia. Então, você vai escrever assim: aquela menina é bonita. Então, o contrário de feia, tá? Então, você... Tia, eu faço a bruxa é boazinha, então? Pode, pode. Então, a bruxa é boa. Quando você for escrever a sua frase, aqui você vai escrever uma frase com o antônimo. Então, qual é o antônimo de boa? Má, não é? Má. Então, você escreve uma frase com a palavrinha má. Tem um acento, né, no A? Isso. Aí eu tenho a torta. Você vai escrever uma característica para a torta. Essa torta é o quê? Bolo. É gostosa? O que mais pode ser a torta? É saborosa, né? Aí você vai escrever uma frase com o contrário de gostosa, por exemplo, tá? Então, você dá uma característica para a figura e escreve uma frase com o antônimo, tá bom? Entenderam? Sim. Sim. Então, nosso tempo já está acabando. Vocês vão terminar de fazer a 3, a 4 e a 5.
E na próxima aula a tia faz a correção com vocês, tá certo? Tá. Eu já vou na 3, só falta pra mim. Então, meus amores, até amanhã, tá bom? Tá. Até, tchau. Tchauzinho.